Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Terceira Margem. Hoje nós recebemos o professor Sávio Cavalcante, do IFISH, e ele vai falar sobre aplicações ou conversas com os métodos das ciências exatas nas ciências sociais. Ele é professor do Departamento de Sociologia, então, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, aqui da Unicamp. É diretor do Centro de Estudos Marxistas, doutor em Sociologia pela Unicamp. Atuou entre 2006 e 2013 como professor colaborador do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina e como professor de Sociologia na Universidade Estadual Paulista, em Marília. Tem experiência de ensino e pesquisa nas áreas de Sociologia e Ciência Política, com pesquisas principalmente relacionadas aos seguintes temas: trabalho, classes sociais, classes médias, Estado e classes dominantes, teoria sociológica, relações de trabalho no setor de telecomunicações, sindicalismo. Professor, obrigada. Boa tarde, todos e todas presentes. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de poder participar desse ciclo de debates e de poder estabelecer aqui um diálogo com os colegas do IMEC. Gostaria de começar, talvez para não frustrá-los muito, especificando o objeto ao qual vou me dedicar, que não vai se tratar propriamente de como que as ciências sociais elas utilizam metodologias quantitativas, que nesse caso poderia ter uma vinculação mais próxima, especialmente com a estatística, né? Eu vou fazer um exercício anterior, que seria mais propriamente entender de que maneira, quando se formou esse campo da sociologia, de que maneira a possibilidade de conseguir se obter um conhecimento objetivo, ele foi feito, essa possibilidade, ela foi colocada em diálogo com outras ciências, com outras técnicas, com outros saberes, né? Então, a minha proposta, ela tem um viés vamos dizer assim, numa camada desse debate, dessa relação, que é anterior à aplicação propriamente técnica de certos conhecimentos que são produzidos em outras áreas. Mas, basicamente, de que maneira seria possível conseguir, por meio da sociologia, um conhecimento visto como científico, né? Esse debate ele faz parte da constituição da sociologia e continua até hoje com várias tradições de pensamento, correntes, polêmicas, controvérsias, né? Eu não venho aqui no intuito de passar qual seria a abordagem correta, eu vim aqui trazer problemas para que as discussões elas possam ser frutíferas, né? Então, adiantando o que seria esse argumento geral aqui da minha fala, a sociologia, tal como outras ciências sociais e históricas, ela tem e procurou construir desde o início um objeto específico de conhecimento, né? É o que todas as ciências fazem, né? Elas tentam encontrar na realidade aquilo, a dimensão, um objeto que apenas elas poderiam tratar de uma forma científica. Agora, a grande questão seria saber de que modo esse projeto de ciência se inseriu num processo mais amplo, né, que precisou, evidentemente, incorporar os princípios lógicos que seriam a base de qualquer projeto científico. O pressuposto do qual eu parto é de que, e é esse o pressuposto da sociologia, é de que existe uma realidade social e ela vem no conjunto complexo e dinâmico que é a nossa existência, ela vem simultaneamente a outras realidades, como a realidade física, a realidade biológica ou a realidade geográfica. Eu estou tratando aqui realidade quase em termos de dimensões, né, possíveis de aceder aos objetos que nós pretendemos analisar, mas que já desde o início da constituição da sociologia, ela precisou fazer o quê?
tentar separar qual é a determinação de cada fenômeno que pode ser visto do ponto da física, do ponto principalmente da biologia, né, por outras ciências, para tentar descobrir qual é a dimensão que só ela poder conquistar, obter, desenvolver um conhecimento sobre aquela realidade. Nesse sentido, né, ela se aproximou muito de técnicas e de ciências como a estatística, principalmente em razão da sua característica inferencial, porque poderia ser um modelo de ciência mais adequado para esse projeto de analisar a realidade social. Ainda que alguns tenham ainda como uma certa pretensão atingir um nível quase determinístico, né, o que poderia ser mais baseado aí na matemática. Mas deixa eu tentar colocar aqui aquelas que foram as perguntas fundamentais nesse momento. E o que eu vou fazer e tentar apresentar para vocês? Como que as 3 tradições consideradas assim mais importantes da constituição do pensamento sociológico lidaram com os problemas e com as perguntas que eu vou fazer agora, né? Essas 3 tradições são representadas pela figura de 3 autores, né? 2 alemães e um francês, Émile Durkheim, que já está ali no quadro, Karl Marx e Max Weber. Bom, a primeira questão fundamental era a seguinte: já que queremos um estatuto de ciência para a sociologia, a pergunta se seguiu foi: qual é a objetividade possível de ser alcançada? Seria uma objetividade total ou uma objetividade parcial, limitada? Limitada pelo seu contexto econômico, cultural, de quem analisa. Talvez seja esse o nível aqui da discussão que eu vou ficar mais tempo me dedicando, mas eu queria tentar avançar para um segundo ponto, mas ao fim, talvez isso possa movimentar um pouco suas perguntas e o debate, que eu poderia resumir da seguinte maneira: o desenvolvimento da sociedade moderna, com a sua marca da racionalização da ação social, e aí é um pouco já a seara da obra de Max Weber, esse desenvolvimento da sociedade moderna nos legou técnicas, dispositivos tecnológicos, uma forma de interação social cada vez mais mediada pela técnica. Se isso é verdade, significaria que, cada vez mais, as nossas ações podem ser previsíveis por meios de cálculos, probabilidades, estimativas. Portanto, a racionalização que marca a modernidade permite projetar um futuro que eliminaria o traço de liberdade de criar algo que não está previsto e nos reduziria a uma relação única e exclusiva de causalidade, onde eu poderia prever o que nós vamos encontrar mais à frente. Nesse sentido, né, como eu disse, eu vou ficar um pouco mais restrito, na maior parte do tempo, ao primeiro nível, né, desses problemas. E aí isso é importante, talvez antes ainda de me dedicar a uma exposição bem rápida e sucinta de alguns problemas colocados por Durkheim, lembrar que esse projeto de sociologia ele foi testando ao longo do século XIX, e uma figura importante, imagino que aqui alguns de vocês, ou todos, já tenham ouvido falar, eu não coloquei ali, mas é Auguste Comte, né? Por que ele é uma figura importante nesse processo? Pela sua pretensão de criar a sociologia como, nos termos que ele elaborou, uma física social, né? Ou seja, pretendia Comte substituir a metafísica e revelar as leis naturais da sociedade, aquelas leis que regem a nossa organização. Com esse conhecimento, o Comte tentava dar um passo além, tentando mostrar que do caos, né, que era promovido por um conhecimento ainda não científico, era possível estabelecer ordem e progresso. Não é à toa, vocês devem lembrar, a nossa bandeira tem este lema no seu centro, né, um lema positivista, de um projeto científico para a realidade social, que tinha uma certa normatividade, ou seja, certa não, tinha uma normatividade, que era buscar o equilíbrio, a ordem, a harmonia, aquilo que pudesse fazer com que a sociedade, tal como outro corpo da natureza,
também encontrasse o seu equilíbrio e não corresse o perigo de enfrentar patologias, né? Era muito comum no século XIX, dentro dessa corrente positivista, as associações com as expressões do campo da biologia, né? O normal e o patológico, o equilíbrio e o desequilíbrio. Bom, até hoje, né, esse primeiro esboço de buscar uma objetividade completa, né, dentro do estudo da realidade social, ele ainda permanece, de certa maneira, ainda que, cada vez mais, e é esse o traço que eu vou tentar aqui mostrar para vocês, as grandes reflexões no campo, não só da formação da sociologia, mas também na sociologia do século XX, elas tentaram problematizar a dificuldade de encontrar uma posição do investigador a partir da qual fosse possível estabelecer essa objetividade pura. O que eu vou já adiantar aqui para vocês é que, cada vez mais, houve um questionamento desse princípio de que seria possível não apenas um conhecimento objetivo, mas também neutro, imparcial, que não tivesse que lidar com valores e normas que não são propriamente do âmbito da realidade física, natural, mas são construídos socialmente. Mas há algo que a sociologia até hoje ela ainda incorpora e que vem desse projeto da ciência positiva na sociologia. Qual seria? Que há, de alguma maneira, um mundo externo que pode ser construído como algo separado e totalmente diferente daqueles que o estudam. É claro que aqui a grande questão é saber qual é a possibilidade desse totalmente separado e, se eu apostar na resposta de que não é possível essa total separação, em que medida o sujeito também participa de acordo com a sua posição, o período em que estuda, em que produz, em que pesquisa, de acordo com seus valores, ele interfere na produção do conhecimento. Por isso que aí eu passo diretamente a um dos arquitetos fundadores da sociologia, que é o francês Émile Durkheim, que não só buscou dar as linhas gerais desse projeto, mas como também tentou descrever qual seria o método a ser seguido por essa ciência. Então, aqui eu deixei no quadro, que estava até brincando aqui um pouco antes com a Laura, né, e com o Lúcio, nos cursos de ciências sociais costuma ser um dos primeiros livros a serem lidos, né, As Regras do Método Sociológico, que é de 1875, e na edição brasileira eles usam como uma frase marcante deste livro, aquela que vocês encontram aqui. Os fatos sociais devem ser tratados como coisas. Eu confesso, né, que como um aluno de 17 anos, quando eu entrei na universidade, talvez a minha estranheza em relação a essa frase fosse de um aluno, talvez, que entrasse num curso de física e percebesse que a física não é exatamente o que ele tinha visto no início, ou da matemática, da estatística e por aí vai. Ou seja, o que se estava querendo com esse projeto? A questão é o seguinte, né, se a sociologia queria ter esse estatuto de ciência, ela precisava, então, encontrar pelo menos uma saída para dois grandes problemas. Qual é o seu objeto? O que ela estuda? Você é sociólogo? O que você faz? Né? Segundo, como que você faz isso? Qual é a metodologia que você segue? O que eu vou tentar mostrar para vocês é que essa discussão ela não tem um ponto final, ela continua até os dias de hoje, há muitas controvérsias, como eu disse, mas mostrar um pouco das linhas gerais. O objeto da sociologia para Durkheim seriam os fatos sociais. Né? Que são esses fatos sociais? Fenômenos que têm natureza distinta daqueles estudados por outras ciências. Veja, por enquanto uma definição apenas negativa, não vai ajudar em muita coisa. Mas aí ele tenta avançar um pouquinho. Deixa eu ver se é essa. Aqui, acho que essa frase aqui, essa passagem é interessante. Né? Está bem no começo do livro. Quando desempenho minha tarefa de irmão, de marido, de cidadão,
depois eu vou falar um pouquinho sobre por que ele escolheu isso, né? Mas, enfim. Quando executo os compromissos que assumi, eu cumpro deveres que estão definidos fora de mim e de meus atos, no direito e nos costumes. Ainda que eles estejam de acordo com os meus sentimentos próprios e que eu sinta interiormente a realidade deles, esta não deixa de ser objetiva, pois não fui eu que os fiz, mas os recebi pela educação. A educação, a gente estava comentando aqui, seria um esforço contínuo para impor às crianças maneiras de ver, de sentir e de agir. Então, saindo daquela primeira definição negativa que não ajudou muito, né, ou seja, é um objeto que nenhuma outra ciência estuda, apenas a nossa, ele tenta, a partir da definição do que é um fato social, mostrar as características desse objeto que outras ciências não dariam conta. Quais são essas características principais? Primeiro, são fenômenos que exercem uma força coercitiva sobre os indivíduos. Vêm de fora deles. Nós não escolhemos ser irmãos de quem somos, não escolhemos falar a língua que falamos, pelo menos no início. Não escolhemos sequer, na maior parte dos casos, as crenças que nós temos. Nós não escolhemos as religiões que iremos seguir ou se deixaremos de seguir. Elas apresentam um processo que se dá no começo da socialização de incorporação desse conjunto de valores, disposições, de normas, que, aqui que é o ponto, passam a ser vistas como naturais pela gente. Você não tem, neste momento da interiorização desses valores e dessas normas, uma reflexividade a ponto de pensar se existe outra forma de viver o mundo que você vive. É isso que o Durkheim queria chamar a atenção, né? Portanto, os fatos sociais são coercitivos, externos e gerais em determinada sociedade. E há uma existência própria desses fatos. Eles perduram. Eles podem se modificar, mas eles perduram. Eles têm uma força que não é reduzível à soma dos indivíduos escolhendo como viver, né? Nesse sentido, diz Durkheim, nós acabamos sendo vítimas de uma ilusão que nos faz crer que elaboramos nós mesmos o que se impôs de fora, né? E, ao longo de nossa vida, é que a gente vai tomando ciência de que é possível encontrar para as mesmas perguntas respostas diferentes, ou mesmo fazer novas perguntas que nunca tinham sido feitas antes. Nesse sentido, é nesse momento que há uma tentativa de disputar um espaço que apenas outras ciências ocupavam, né? E o Durkheim foi uma pessoa muito sagaz para fazer isso. Por quê? Eu não vou falar de todas as obras, mas vou lembrar de duas fundamentais, né? Em 1893, aí eu volto no Tratar como Coisa, tá? Não vou esquecer disso, não. Em 1893, que é a tese de doutorado dele, chamada Divisão do Trabalho Social, e depois, em 1897, neste outro livro chamado Suicídio, vejam, a divisão do trabalho, suicídio. Qual que era a ideia aqui? Quem fala de divisão do trabalho? Só economista. Quem fala de suicídio? Só psicólogo. O que o Durkheim vai querer mostrar? Há uma realidade que nem a economia, nem a psicologia teriam a capacidade de desenvolver, e que eu, com esse fenômeno, divisão do trabalho e esse fenômeno suicídio, posso lançar um olhar sociológico e dizer algo que eles não estão vendo. No caso da divisão do trabalho, o que ele tentou fazer? Foi mostrar que, eu coloquei a citação, acho que não está aqui na minha, deixa eu ver aqui. Sim, a divisão do trabalho produz a solidariedade. Solidariedade aqui sem características ou um viés moral, solidariedade no sentido de vínculo. A divisão do trabalho produz a solidariedade, não apenas por fazer de cada indivíduo um trocador, que era isso que a economia dizia, como dizem os economistas, mas por criar entre os homens um sistema completo de direitos e deveres que os unem uns aos outros de modo durável. Vocês podem dizer, mas, poxa, quando eu li lá, se leram o Adam Smith, né, ele parte de uma filosofia moral, ele queria falar de moral também para depois chegar na economia. Sim,
A questão é que o Durkheim via, nessa corrente da economia política, uma ênfase, ou praticamente reduziram o significado da divisão do trabalho a uma dimensão propriamente econômica, que seria aquela relacionada ao aumento da produtividade. Por que é bom dividir o trabalho, né? Lembrem lá do clássico A Riqueza das Nações, do Adam Smith, né, de 1776, em que ele dizia, ao se especializar em determinadas funções, ele dá o exemplo da fábrica de alfinetes, né, você consegue ficar mais focado numa ação, se torna mais hábil nessa ação, e isso vai aumentar a produtividade. Então, se antes você fazia, sei lá, 100 alfinetes em 1 hora, dividindo o trabalho, especializando as tarefas, você consegue fazer 1000. Ótimo, porque essa riqueza, com os mecanismos do mercado alocando de maneira ótima os recursos, vão gerar um produto social, uma riqueza que será depois distribuída de acordo com os esforços de desempenho de cada um. Ok, o Durkheim tem um problema com isso, porque ele diz, só essa visão, ou só essa dimensão do problema, não irá conceder uma moral suficiente para que as pessoas continuem trabalhando naquilo que elas trabalham. Não dá para contar muito. Eu estou aqui também agora forçando um pouco, falando com as minhas, usando já a minha interpretação. E ele vai trabalhar isso no Divisão do Trabalho, no livro. Não dá para você contar essa história para um operário que fica 12 horas colocando a cabeça no alfinete e falar para ele que, independentemente da hostilidade que é, né, ou do caráter hostil que é essa atividade, ficar fazendo isso o tempo inteiro, que aquilo é bom porque lá no fim talvez ele tenha uma retribuição material, né? Não vai dar certo, né? O Durkheim estava preocupado também com tendências revolucionárias que queriam transformar a sociedade de maneira estrutural e dizendo, se você não der conta de como as pessoas atribuem um sentido ali para as suas vidas, não vai ter muita solução. Então, o que acontece? A sociologia deveria, cientificamente, depois eu falo um pouco do método, tentar mostrar que esse vínculo social estabelecido pela divisão do trabalho é algo que deveria ser incorporado pela educação, pelas corporações, como ele chamava, associações profissionais, pelo próprio Estado, para dar um conteúdo normativo também capaz de cimentar a sociedade. O que seria cimentar a sociedade? Fazer com que as pessoas vissem o seu papel ali, naquele intenso processo de divisão, se sentissem parte de um corpo, se sentissem ativos e importantes para tal. Se isso fosse feito, se essa disposição ela conseguisse criar um vínculo forte, não haveria patologias sociais, como guerras, revoluções, e se encontraria um equilíbrio e uma possível normalidade. Bom, isso na divisão do trabalho. E no suicídio? Aqui é o melhor, né? Sabe, até quando a pessoa parece fazer o ato mais exclusivamente voltado à sua própria individualidade, até nesse momento a sociedade está ali, influenciando e determinando as suas ações. Essa frase ela é muito exemplar e emblemática da tese geral desse livro, né? Cada sociedade está predisposta a fornecer um contingente determinado de mortes voluntárias. Dá para parar aqui uns 10 segundos e pensar um pouquinho, né? Porque é uma tentativa extremamente sofisticada, ainda que os dados que ele vai usar serão questionados depois, de tentar mostrar que, mesmo no momento em que o indivíduo decide tirar a própria vida, o que poderia ser visto como um ato soberano, né, de uma liberdade completa daquele que o faz, as determinações sociais, elas podem e elas acabam influenciando e determinando a regularidade, o momento que isso é feito. Então, é nesse exato instante que aparece de forma mais explícita a relação intrínseca da estatística com a sociologia, né? Ele vai, por exemplo, tentar, seja nos dados, aí mais no campo de uma estatística descritiva, né, talvez, tentar mostrar, encontrar essas regularidades e tentar tipificar os casos de suicídio. Eu não vou aqui
me alongar muito, porque eu quero falar outras coisas, né? Mas ele vai tentar vincular diferentes tipos de suicídio a diferentes tipos de solidariedade ou de organização social, né? Ele vai falar em suicídio altruísta, suicídio egoísta e suicídio anômico. Mas, enfim, depois eu posso avançar um pouco nisso, mas eu usei aqui o exemplo do livro apenas para mostrar como ele tentava encontrar uma realidade social nos fenômenos mais naquilo que era tradicionalmente visto como apenas de uma dimensão psicológica, né? Aqui tem até uma tabela aí que ele usou dos dados de suicídio na Europa, né, naquele momento. Enfim, vou passar aqui para a gente encontrar que é o que seria uma continuidade, ainda que com profundas diferenças, mas do ponto de vista do problema colocado por Durkheim, um outro sociólogo já no século XX, aqui eu acho que eu não coloquei, está ali, né, a publicação do livro, 1979, que é o Pierre Bourdieu, outro sociólogo francês. Ele vai tentar fazer a mesma coisa. Ele vai tentar dizer o seguinte, olha, sabe aquilo que você usa para se definir, que é o seu gosto, né? E que seu gosto seria diferente de qualquer outra pessoa? Então, é a mesma coisa com a divisão do trabalho, com o suicídio, o gosto também é algo, um objeto da sociologia, e ela pode apresentar como que, de acordo com a sua posição numa estrutura de classes, os gostos vão sendo construídos e naturalizados, né? Esse livro é fantástico, se vocês tiverem interesse, claro, datado, de certa maneira, de acordo com o padrão de consumo e de vivência, né, na França da década de 70, hoje há um grande desenvolvimento em reatualizando, reproblematizando essa questão, mas vejam como que é interessante tentar mostrar essas características sociais do comportamento que nós tratamos de uma maneira natural, né? Então, ele, por exemplo, vai tentar indicar ali como que se diferenciam os gastos, né, das classes populares, classes médias e classes superiores, em relação, por exemplo, aqui está onde os móveis são comprados, o tipo de roupa, o tipo de culinária que prefere, né? Aquilo que, então, vai se constituindo pelo processo de socialização, vai se internalizando desde a nossa infância, e quando a gente chega num momento de ter capacidade ou possibilidade de fazer opções, por exemplo, sobre o que eu gosto de comer, né, todo aquele hábitos, como Bourdieu vai designar, ele condicionará esses nossos atos, né? E o que ele tenta mostrar é algo um pouco mais além disso, entre tantas outras coisas que ele tenta mostrar, é que as classes populares, não só por uma questão propriamente econômica, mas sociais de existência, tendem a atribuir o seu julgamento, né, quais os princípios e os valores que as classes populares teriam para julgar, do ponto de vista não só estético, mas do ponto de vista também, sei lá, da comida que preferem, né? Esse julgamento para as classes populares estaria mais baseada na função daquilo que a atividade lhe oferece, ou seja, para que serve comida? Para se alimentar, né? Portanto, uma boa comida é aquela que tenha, não só... Aqui eu estou saindo do campo francês, mas tentando talvez lembrar de frases que possam parecer mais próximas a nós, né? Eu sempre lembro de uma frase de um colega que é o prato que eu mais gosto é o prato cheio, né? Aquilo que eu preciso para continuar a minha caminhada do dia a dia. Enquanto que as classes médias, as classes superiores, tentam se afastar lenta, gradual e sofisticadamente da função da comida, que é alimentar. E ver mais a forma do que a função. A sofisticação estética, a sofisticação dos sabores, dos temperos, da diversidade, tentando mostrar, a partir do seu hábito alimentar, uma distinção que, ao comer, eu não estou apenas comendo, eu estou dizendo de que classe eu sou, eu estou dizendo quem eu sou. Eu faço isso me vestindo, eu faço isso comendo, e faço isso ouvindo uma música,
falando com os outros, né? Quando você utiliza uma linguagem de um jeito e não utiliza de outro, você está também dizendo ao mesmo tempo qual é o seu, inconscientemente, né? Em muita medida, o seu lugar de origem. Enfim, era só para dar uma ideia um pouco mais atual, vamos dizer assim, embora com necessidades, né, de atualizações. Eu esqueci de ligar o cronômetro aqui. Quanto tempo passou? Desculpa, Laura. Meia hora? Então, vamos lá. Vejam na distinção, tabelas e mais tabelas, dados e mais dados, tentativas de correlações, enfim, muito interessante sobre o tema. Agora, para voltar na questão aqui inicial do Durkheim, que era essa, né? Bom, então, o que é a questão? O suicídio, uma pessoa, ela tira a própria vida. A divisão do trabalho envolve relações sociais. O gosto, ele é fruto de inúmeras dimensões e características. A questão é o seguinte, o que significa tratar, que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, né? A ênfase não é tanto na coisa, a ênfase é no tratar como, né? Ou seja, em certa medida, é impossível que esse conjunto extremamente complexo de relações seja reduzido a algo fixo, concreto, calculável, mensurável, comparável a outros, mas é isso que eu vou tentar fazer, porque é a única maneira, segundo o Durkheim, nessa sua proposta, de permitir ou de avançar um conhecimento científico na sociologia. Bom, deixa eu passar, então, para um ponto que daí falo dos outros dois autores, né? Mas só para deixar aqui como um registro, até agora, de que, sim, a sociologia ela deveria compartilhar os mesmos princípios lógicos estabelecidos por outras ciências, e que, na versão de Durkheim, aquela primeira pergunta, qual que é a objetividade do conhecimento? Qual é a objetividade possível? Ele vai dizer, tal como outros cientistas, também nós não só podemos, como devemos nos afastar dessa realidade, tratando ela como coisa, como algo que pode ser mensurável, comparável e controlável, para poder fazer correlações, tentativa de estabelecimento de relações de causalidade. Eu posso, o sujeito da pesquisa, ele pode se afastar e, com isso, dar ensejo a um conhecimento objetivo, imparcial, sobre aquilo que eu analiso. Este que é o grande problema, né? Este que é o grande desafio e que foi questionado por outras tradições do pensamento. Deixa eu falar só um pouquinho de Marx, que, enfim, escreveu, né, a sua obra anterior, a de Durkheim, meados do século XIX. Marx não se interessava tanto pela sociologia, porque, na sua época, a sociologia era a sociologia de Auguste Comte, né, que, para ele, Marx era sinônimo de uma análise positivista, que, mais do que analisar a realidade social, tentava, sim, justificar a ordem existente como se fosse natural. Porém, Marx legou um pensamento com dimensão sociológica quando tentou fazer a crítica à economia política. E, ao longo do século XX, diversos sociólogos se influenciaram pela crítica da economia política para desenvolver uma sociologia marxista. Por quê? Porque, ao escrever o Capital, e aqui é um equívoco muito grande, né? Muitos veem Marx como um continuador dos pensadores clássicos da economia, quando, na verdade, desde o primeiro momento, ele questionou os pressupostos que fundamentavam a economia política. Com base, aqui reduzindo um pouco, né, a análise, mas para que consiga entregar a mensagem, buscando a todo momento quais eram as determinações sociais e históricas de categorias que os economistas políticos viam como categorias eternas, né? Marx brincava muito com as Robinsonadas da economia política. O que eram as Robinsonadas? Robinson Crusoe, né? Na ilha que, tendo que sobreviver, começa a atuar como um cidadão inglês do século XIX. Ele falou, não é bem assim que as coisas funcionam, e é essa naturalização dos pressupostos que deve ser questionada. O primeiro parágrafo do Capital tem um texto de um autor chamado John Holloway. Ele tem um artigo inteiro sobre essa frase, e é muito interessante.
a riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias, e a mercadoria individual como sua forma elementar. Nossa investigação começa daí. Pode parecer não tão, né, repleta de sentido, de potencialidades, mas a questão aqui é a seguinte: primeiro, riqueza. A riqueza, ela aparece como uma imensa coleção de mercadorias. Ela é, de certa forma, reduzida à forma mercadoria. Ela não precisa ser assim. Não foi assim e não pode se projetar um futuro em que a riqueza não precise ser medida em termos de mercadoria. Segundo, o modo de produção capitalista domina, ele não elimina outras formas de existência e outras formas de pensar a existência. Ele apenas domina. Aparece como? Há uma relação complexa entre a essência da produção e a forma como aparece essa produção a nós. Isso levou Marx a um problema especificamente sociológico. Por quê? Ele precisou também dar uma resposta de como os indivíduos nessa sociedade capitalista se vinculam uns aos outros. E ele vai dar a sua atenção para a troca de mercadorias no mercado. Mas qual que é a questão? É que quando nós fazemos isso, quando nós trocamos mercadorias nesse espaço, nós estamos transformando as relações sociais em troca de coisas. E aqui eu volto na questão das coisas, né? Essa citação está um pouco extensa, peço desculpa, mas a ideia era a seguinte: as relações sociais, elas aparecem para todos nós como uma relação entre coisas. Porém, as coisas são apenas produzidas em relações sociais específicas, que envolvem dominação e exploração. Mas, quando nós vamos no mercado, no shopping, ou fazer qualquer tipo de troca mercantil, aquilo que foi necessário para que a mercadoria chegasse daquela maneira, não vai aparecer na etiqueta, né? Isso, Marx deu o nome de fetichismo da mercadoria, né? Parece que a mercadoria tem um poder próprio, que ela, com características intrínsecas, tem um valor em si mesmo, e, ao fazer isso, são ocultadas as relações sociais necessárias para se chegar nesse processo. Por isso que aqui, por que eu chamei a atenção desse ponto, né? Porque ele, de alguma maneira, nos coloca de novo essa dimensão de tratar relações sociais como coisas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? O que o Marx disse é, sim, quem faz, esse é um processo inerente à produção capitalista. Coisificar, reificar, transformar relações sociais em coisas, medir a sua riqueza, medir o seu próprio ser, medir a sua própria individualidade pela relação que se estabelece entre coisas no mercado. Nesse sentido, né, Marx não abandonou o conteúdo fundamental da ideia de ciência positiva, que exigia uma adequação entre as formas de conhecimento e a objetividade. Mas, com isso, ele não deu o passo que, por exemplo, o Durkheim deu, de dizer que o sujeito pesquisador, né, aquele que formula os problemas e as perguntas, estaria completamente isento dos problemas que ele está analisando, né? Um filósofo marxista chamado Louis Althusser, ele relembra uma frase do Maquiavel, que Maquiavel dizia: é preciso ser povo para entender o príncipe. O Marx mais ou menos disse: é preciso viver e entender a classe trabalhadora para saber o que é a exploração capitalista. Ou seja, para ele a exploração capitalista era algo objetivo da sociedade. Porém, não poderia ser revelado em todas as suas formas para o que ele chamava de ideologias dominantes, porque isso exporia as marcas da exploração, da dominação e da desigualdade, que, mesmo assim, continuam existindo a despeito daquilo que se fala sobre o processo econômico. Deixa eu, então, caminhar um pouco mais rápido e falar do terceiro, que é o Weber, e poder depois fazer um fechamento em que a gente consiga reorganizar essas questões que eu estou aqui colocando. Porque o Weber foi muito importante e interessante quando ele, na obra póstuma, né, que foi organizada, mas publicada póstumamente,
chamado Economia e Sociedade, ele tenta definir a sociologia, né, como uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la causalmente em seu curso e em seus efeitos. Por que eu chamei a atenção dessa definição de acordo com o problema que eu coloquei no início? Weber aqui ele faz uma coisa muito interessante, que é dizer qual é a objetividade possível das ciências sociais. Ele sempre usava objetividade entre aspas. Por quê? Partindo de um pressuposto kantiano, o Weber ele mostrava a necessária colocação do sujeito do sujeito pesquisador para a formulação dos problemas de pesquisa. Ou seja, é impossível que nós possamos controlar de maneira completa as determinações culturais mais gerais que informam a maneira pela qual nós produzimos conhecimento. Ao falar isso, vocês podem pensar, então significa que o Weber está dizendo que é impossível, é tudo relativo? Né? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que, no começo, existe uma parcialidade, uma subjetividade imposta em qualquer colocação do problema. Mas, depois disso, precisa ser feita análises causais. Ou seja, sociologia para Weber é interpretação, e a interpretação haverá possibilidades as mais variadas possíveis, mas sempre articulada com uma possibilidade de estabelecimento de relações causais. Talvez, né, o mais importante estudo dele, todo mundo aqui já deve ter conhecido, esqueça um pouco essa passagem, que era para ser usada em outro momento, tá? Mas só para fazer a referência à ética protestante e o espírito do capitalismo, o Weber tinha um problema muito grande, né, que era o seguinte: como que nasce aquela disposição dos indivíduos em querer trabalhar mais para ganhar mais? Hoje vocês podem dar risada um pouco disso, né? Vocês falam, mas como assim? Algo tão natural, as pessoas, quando são ofertadas a elas um emprego que vai exigir mais responsabilidade, mas também vai exigir maiores salários, o cálculo racional, né, que funda a ciência econômica, ele vai dizer, ela vai optar por isso. Né? O Weber falou, não era bem assim. Durante muitos e muitos séculos, mesmo na civilização ocidental, não fazia sentido isso. Como não faz sentido, até hoje, para diversos outros povos, diversas outras culturas. Não faz sentido querer se dedicar toda a sua vida para um tipo de produção que talvez sequer você vai utilizar o que você produziu, enfim, ou o que você conseguiu monetariamente. O que o Weber fez? A sacada dele é interessante. Só uma religião consegue fazer isso. Ou seja, foi preciso, segundo o Weber, uma mudança da forma pela qual as pessoas encaravam a religião, ou seja, né, as mudanças provenientes da reforma protestante, que legaram uma maneira diferente de ver o trabalho. O trabalho deixou de ser aquela atividade, tal como qualquer outra, sem nenhuma significação moral mais elevada, e passou a ser um fim último para a vida das pessoas. A partir de certo momento, o trabalho passou a dar dignidade para as pessoas, passou a construir a personalidade das pessoas. E o Weber quis mostrar que foi necessário uma mudança cultural antes de uma mudança propriamente econômica. Né? Isso eu uso como exemplo para poder dar um desafio de pesquisa a ele, né? Porque ele parte também de uma correlação estatística naquele momento, que foi questionada também, né? Diga-se de passagem, que era, nos países em que a filiação religiosa é predominantemente protestante, são os países em que o capitalismo mais se desenvolveu, que até hoje atingem um nível de desenvolvimento maior. Só que qual que é a questão do Weber? Esse é o início da pesquisa, né? Essa correlação ainda não me diz nada. Eu preciso, e é isso que a sociologia poderia dar, eu preciso de encontrar nos traços daquela realidade as características mais significativas que mostram como que culturalmente os indivíduos passaram a agir de uma maneira e não mais de outra. Né? E aos poucos, né, aqui é o fim da ética protestante, que é muito interessante, né? O puritano queria ser um profissional, hoje, né, nós devemos sê-lo. Pois a ascese, que é esse comportamento disciplinado,
dedicado, nesse caso, ao trabalho, ao se transferir das celas dos mosteiros para a vida profissional, passou a dominar a moralidade intramundana e assim contribuiu com sua parte para edificar esse poderoso cosmos da ordem econômica moderna, ligado aos pressupostos técnicos e econômicos da produção pela máquina, que hoje determina com pressão avassaladora o estilo de vida de todos os indivíduos que nascem dentro dessa engrenagem, não só os dos economicamente ativos, e talvez continue a determinar até que cesse de queimar a última porção de combustível fóssil, né? O Weber ele ficou um pouco pessimista no fim do livro, percebeu uma possibilidade de perda, né, da capacidade de liberdade humana, de se colocar fins outros, e um possível controle da técnica sobre os homens. Eu vou terminar com isso, falando um pouquinho dessa questão, o segundo momento aí do que eu preparei aqui da exposição, mas só para mostrar antes, né, que Weber também, do ponto de vista metodológico, ele precisou lidar com aquele problema de que como que o sujeito que investiga, qual é a relação dele com o objeto investigado, né? Então ele disse, olha, não é preciso ser César para compreender César. Interessante, né? Lá no Maquiavel é preciso ser povo para compreender o príncipe, né? Tem um lugar de classe que teria uma possibilidade de horizonte de uma verdade possível, né? Mas qual que é aqui a questão para o Weber, né? Que toda interpretação, aquilo que eu estava dizendo anteriormente, assim como toda ciência em geral, pretende alcançar evidência, que pode ser de um caráter racional, lógico ou matemático, ou intuitivamente compreensivo. Muito rapidamente, a ideia dele é o seguinte, se você fala, qual que seria a evidência racional mais pura do ponto de vista lógico? Quando você, por exemplo, diz 2 mais 2 é igual a 4, né? O 2 mais 2 é igual a 4 eliminaria possibilidades de interpretação, né? Você poderia estabelecer relações de causa e efeito ou adequação de meios e fins, pressupondo como a base esse 2 mais 2 igual a 4 e a possibilidade variada, né, de escolhas a partir disso, que cada indivíduo, em cada momento histórico, faz, de acordo com as suas interpretações. Agora, uma segunda evidência poderia ser tratada de um ponto de vista mais emocional, receptivo e artístico, que é aquilo que pode ser oferecido quando você está mais imerso nas relações em que você vive, né? Por que eu separei essa parte? Porque é para mostrar um pouco o desafio da sociologia até os dias de hoje. Você quer tratar relações sociais como coisas para poder alcançar um caráter objetivo do conhecimento? Sim, queremos de certa maneira. Mas, quando eu faço isso, o que eu perco? Que tipo de interpretação, de dimensão, que tipo de problema que eu não vi, né? Como toda outra ciência, como muito provavelmente aquelas todas que próximas a nós, mesmo as básicas como as aplicadas, todos nós sabemos que o grande desafio do pesquisador é o problema que ele se coloca para resolver, né? Eu, infelizmente, muito distante do campo da matemática, mas gosto muito de ler a história das descobertas, né? E todos vocês devem saber também como que essas descobertas podem, elas às vezes foram explicadas por algum insight, né, que esses autores tiveram e perceberam que, olhando um objeto por um outro prisma, por uma outra dimensão, ou fazendo uma pergunta diferente, você poderia ter um acesso melhor a resultados mais interessantes, mais elegantes, talvez. Na sociologia é um pouco isso também. E aí que é a questão. Por quê? Como que eu, um professor, filho de uma classe média baixa campineira, branco, numa sociedade como o Brasil, com opções sexuais determinadas, que pergunta que eu vou fazer para a realidade que eu quero analisar? O que eu vou tratar como significativo num conjunto de questões que envolvem? Ao dizer isso, eu não estou dizendo que a minha posição é a única a partir da qual eu vou atingir uma objetividade possível, porque ela necessariamente terá que passar também por essas evidências de caráter lógico e causais. Mas, de alguma maneira, ela se relaciona do lugar
que eu parto para fazer essa pergunta. E é esse o nosso desafio. Quantas pesquisas são feitas em sociologia em que outras pessoas vão tentar fazer algo semelhante e, por partirem de um contexto econômico, social e cultural distinto, se colocaram perguntas que ampliaram aquele conhecimento produzido, né? Quantas mulheres sociólogas começaram a se fazer perguntas e, utilizando as estatísticas, as relações causais, começaram a perceber as formas de poder, de silenciamento, de opressão. Quantos que hoje podem, partindo de uma dimensão da sua existência, marcada, por exemplo, pela raça ou pela etnia, colocar novas perguntas. Veja, colocar novas perguntas. As respostas terão que continuar sendo, para ser científicas, baseadas no cálculo, nas estimativas, nas probabilidades e naquilo que racionalmente eu posso comprovar. A gente não quer abdicar disso, mas precisa entender a determinação social do conhecimento. Com isso, e daí indo para o fim, o grande medo era esse, né, desses autores, de que aquele sonho do Auguste Comte, né, de fazer uma física social. Vamos abandonar isso, né? A gente não consegue controlar as variáveis, né? Tem um texto fascinante do Michael Burawoy, que é um sociólogo estadunidense, em que ele mostra que a impossibilidade da ciência vista, né, como positiva, e mesmo os limites dos métodos quantitativos na sociologia, por conta de 4 características principais, né? É impossível que o pesquisador não reaja de alguma maneira à pesquisa do ponto de vista da colocação das perguntas. É impossível que haja uma representatividade perfeita de amostras, não de indivíduos, mas de situações sociais. E aquilo que era a base do projeto científico, replicar, né? Replicar os estudos. Como que eu posso controlar variáveis que não dependem de mim, dependem das relações políticas, econômicas? Como que eu posso controlar essas variáveis para poder isolar aquilo que causa as relações de causa e efeito? Por exemplo, para usar um tema mais candente do momento, né, estudos sobre corrupção. A sociologia, a ciência política, tem inúmeros estudos sobre o tema. A grande dificuldade é essa. Como que eu consigo controlar a variável que é descoberta de casos de corrupção, ou uma imprensa que foca uma coisa e não outra, naquilo que a pessoa vai me responder, né? Como que eu vou controlar a interpretação da pessoa da pergunta que ela leu no questionário? Todo sociólogo que usa metodologias quantitativas sabe bem disso e tenta controlar, tenta minimizar, tenta reduzir o ruído. Outros partem do ruído para criar um conhecimento diferente, ou seja, tentam, reconhecendo a impossibilidade da completa objetividade, eu parto da subjetividade para alcançar uma objetividade possível e interessante do ponto de vista da produção do conhecimento social. E aquilo que, para as outras ciências, pode ser o grande objetivo, que é produzir conhecimento que dê previsibilidade, né? Ou seja, se eu calculo, se eu estimo, eu tenho condições de dizer o que pode ou não pode acontecer. O Weber dizia muito isso também, né? De que, se eu consigo interpretar o sentido da ação de um indivíduo, se eu consigo entender que ele está agindo de um modo racional referente a valores, que é uma das tipos de ação social, eu posso prever um cenário daquilo que vai resultar a intenção inicial dele. Mas a interação social, ela resulta também em consequências imprevistas pelos próprios agentes. A própria relação entre ética protestante e espírito capitalismo é uma delas, né? Infelizmente, às vezes as pessoas leem isso errado, dizendo os reformadores protestantes queriam desenvolver o capitalismo. Eles não estavam interessados em nada de capitalismo. Eles queriam salvar almas, queriam reformar a religião. A consequência da atitude das pessoas em relação ao trabalho foi uma consequência imprevista de uma relação que as pessoas tentaram estabelecer para salvar a sua alma. É que hoje o capitalismo não precisa mais disso, porque somos obrigados a ser o monge, mas fora do mosteiro, na dedicação ao nosso trabalho. Mas aí, termino mesmo,
lembrando que a sociedade mudou muito em razão dos dispositivos técnicos, né? A nossa forma de relacionar mudou muito. As redes sociais, a maneira pela qual a gente tenta interagir com aqueles que estão não só mais distantes, mas também mais próximos. E essa interação se dá por um meio técnico. Esse meio técnico tem alguém que programou. Esse meio técnico ele tem ali algum campo possível de interação. Se isso é verdade, e nós estamos alimentando essas informações, é possível também controlar, né, aquilo que nós gostamos, fazemos ou queremos? É possível prever de maneira absoluta quais serão os destinos, os gostos, as opiniões, as disposições dentro dessa sociedade? Esses são temas também trabalhados pela sociologia, aquela que se volta à sociologia dos meios técnicos, aquelas que tentam entender, né, o impacto social dos meios tecnológicos das nossas vidas, e todos nós vemos um processo contraditório, né, de potencialidades inúmeras, em razão dos meios técnicos, mas também sempre ameaçados por algum grau de controle. E aí, para terminar, tudo bem, um pouco pessimista, mas para terminar com uma... Eu achei muito interessante, numa das aulas de Weber, quando nós estávamos lendo conjuntamente Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, e ele, lá no meio do século XIX, num embate contra o racionalismo, né, mostrando os limites daquela tentativa ampla de conhecimento absoluto sobre tudo, sobre todos, ele tem uma passagem muito interessante, né, que é essa daqui. As dignas formigas começam pelo formigueiro e certamente acabarão por ele, o que confere grande honra e constância ao seu caráter positivo. Mas o homem é uma criatura volúvel e pouco atraente, e talvez, a exemplo do enxadrez, ame apenas o processo de atingir o objetivo e não o próprio objetivo. E, quem sabe, não se pode garantir, mas talvez todo objetivo sobre a Terra, aquele para o qual tende a humanidade, consista unicamente nesta continuidade do processo de atingir o objetivo, ou, em outras palavras, na própria vida e não exatamente no objetivo, o qual, naturalmente, não deve ser outra coisa, senão que 2 e 2 são 4, isto é, uma fórmula. Mas, na realidade, 2 e 2 não são mais a vida, meus senhores, mas o começo da morte. Suponhamos que um homem não faça outra coisa senão procurar este 2 e 2 são 4. Ele atravessa oceanos a nado, sacrifica a vida nesta busca, mas quando encontrá-lo realmente, juro por Deus, tenho medo. Bem que ele se sente, uma vez encontrado isto, não haverá mais o que procurar. É claro que inúmeras interpretações podem ser feitas também, é isso que a literatura permite, mas aqui me chamou a atenção essa ânsia de uma objetificação completa das relações sociais. Ela faz parte de um projeto, né, científico da própria sociologia, mas que precisa lidar com uma característica peculiar do objeto que ela tem em mente, que são nós mesmos e aquilo que nós queremos para a nossa vida. Por isso que, diferentemente do mundo físico, onde você poderia encontrar, embora eu sei que essa discussão está lá também, onde você poderia encontrar leis que, independem da nossa vontade, nos governarão para todo sempre, estarão presentes, que gostemos delas ou não, aquele traço das discussões sobre as finalidades políticas últimas, a própria questão moral, elas não vêm diretamente da natureza. São construções que a experiência humana, nas suas mais diversas feições, vão dar respostas distintas, né? E o 2 mais 2 igual a 4 ajuda muito, mas é só o começo do problema que a gente tem que enfrentar depois. Beleza? Obrigado pela atenção. Bom, perguntas do público? Eu tenho um problema sério de me concentrar naquilo que eu preparo, então eu me perco no tempo, desculpa. Não sou um palestrante profissional. Estou aprendendo a dar aula ainda. Oi, professora. Então, eu venho desse ponto de vista das exatas aqui, me formei no IMEC e fui fazer mestrado na computação, né? Mas eu estudo uma área que se chama ciência social computacional. Talvez seja inocência minha, não vejo essa pretensão de uma proposta de sociedade, né, coisa positivista, mas
Lógico que há muitas décadas já tem gente que tenta misturar as duas coisas, né? E eu acho que o que fez a área caminhar mais e se estabelecer um pouco mais é a disponibilidade de dados que existe hoje em dia, né? A partir das redes sociais e várias outras coisas. Então, é uma área que, essencialmente, bom, como você mesmo falou, né, ela usa métodos da física, né? A física tem métodos para descrever sistemas de muitos corpos e entender o que está acontecendo naquela dinâmica ali, e ela usa esses dados, às vezes separar caos, entender a transição de caos para ordem, como você falou, né? Mas o que eu enxergo, pelo menos aqui, nos próximos anos, essa área vai continuar andando, né? E você elencou muito bem as diferenças e entender bem o que é cada objeto, né? Estabelecer bem, assim. E eu acho tão importante entender a diferença quanto a comunicação entre as duas áreas. Como você vê as possibilidades de comunicação dessas investigações aparentemente diferentes, né? Como que você chama, desculpa? Kleber. Kleber, um pouco do que eu disse, eu vejo de maneira contraditória, né? As inúmeras potencialidades e os inúmeros riscos. Por conta do risco em que sentido? Não pelo conhecimento técnico propriamente dito, mas como sociólogo de quem irá usá-lo, com que fins irá usá-lo, porque a finalidade do uso não é dado pela técnica, né? Se isso é verdade, a grande questão que esses autores nem tinham ainda dimensão, ela se recoloca na medida em que as relações de poder, de controle, elas podem se reproduzir com o alcance desses meios técnicos. Eu não sou um especialista da área de sociologia sobre o tema, nós temos colegas que fazem isso com pesquisas muito interessantes. Eu tenho um diálogo com colegas até formados aqui, que hoje trabalham, né, em bancos, enfim, empresas, e mostram como que há um controle possível, né, da vida das pessoas, por exemplo, capaz de dizer, bom, se você tem dados do que as pessoas compram, para onde elas vão, do que elas gastam. Sim, é isso. Se você coloca lá no Spotify tudo que você ouve, se você coloca no Google Maps para onde você vai, se todas as suas informações, de alguma maneira, elas podem ser ordenadas como coisas, você pode controlá-las e mensurá-las. Qual que é o meu problema? A sociedade hoje é orientada para um fim de acumulação de capital no sentido mais técnico também possível, que é a busca de lucratividade em qualquer área, né? Quem controla hoje, quem poderá controlar de maneira mais efetiva essas técnicas, são grandes corporações, que terão, portanto, um controle absurdamente maior sobre a vida das pessoas do que empresas anteriormente com um grau de indefinição, de não conhecimento tão profundo de como elas vivem. E aí começa a gerar um desafio, que é o seguinte: até que ponto elas estão determinando o consumo dessas pessoas? Até que ponto elas estão criando as estradas por meio das quais essas pessoas terão que seguir? Quando, na verdade, esse conjunto técnico que você está se referindo, a qual você está se referindo, ele teria possibilidades tão grandes, né, para apresentar estradas inúmeras possíveis, e que, aqui, deixa eu voltar ao Marx, ao se reduzir a riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista, aparece como uma imensa coleção de mercadorias. A riqueza, ela é muito mais abrangente, mais ampla do que aquela que orienta o processo econômico. Você vai ter contradições entre desgaste energético natural e aquilo que nós pretendemos construir enquanto processo econômico. Da mesma maneira, eu posso dizer, quem está colocando o fim para atingir de acordo com esse ordenamento técnico? Com que intenções? E veja, aqui eu não estou pensando em fórmulas, vamos dizer assim, conspiratórias, maniqueístas. Eu estou identificando uma lógica que é a lógica de qualquer empreendimento que precisa se preservar no mercado. Ele precisa ganhar mercado. Para ganhar mercado, eu posso fazer o quê? Né? Se você tem uma técnica que te permite controlar, eu uso. Política, né? Quanto foi debatido desse grau de informações nas eleições agora, né? A eleição no Brexit, no Reino Unido, do Trump nos Estados Unidos.
Porque é um pouco isso, né? O cientista político que quiser abandonar a pesquisa e quiser ir para o campo da consultoria, ele vai organizar todas essas técnicas com o conhecimento que as ciências sociais permite, vai tentar rodar modelos para entender como que as pessoas reagem mais a uma mensagem do que a outra, vai tentar, e muitos deles têm uma eficácia grande, capaz de, não sei se vocês sabem, em questões mais pontuais, o Trump ele fazia mensagens diferentes de acordo com o interlocutor, né, ou de acordo com o meio técnico que ele estivesse. Então, como ele, ali lá no estado da Virgínia, o que eu preciso falar para conseguir aquela base do eleitorado? Ele vai lá e falava. Como que ele conseguiu saber isso? Aquilo que poderia demandar anos de pesquisa ali, né, no suor, você vai conseguir um pouco mais fácil com uma programação e com o tratamento dos dados. Então, era um pouco isso assim que dá um pouco de medo. Agora, a gente tem também a possibilidade de pensar os usos, né, dessa técnica e aquilo, porque são muito bons também, positivos, e podem gerar benefícios em outros termos, não só econômicos, né. Se quiser replicar de alguma maneira, fica à vontade. Bom, sobre isso tem uma historinha sobre o senhor da carroça, né, que faz o caminho entre duas cidades, e em algum momento o sulco já vai ficando marcado. Até que ponto ele faz o caminho ou o sulco leva a carroça? Então, o conjunto de dados está disponível, mas quem faz as perguntas somos nós. Só uma coisinha, Laura, que eu acho que eu não enfatizei. Não só quem faz as perguntas, mas quem faz os dados somos nós, em certa medida, no caso da sociologia. No caso da sociologia, o dado não é dado. Isso que é, não é dado. Por Você quê? decide o que você coleta. Você decide o que você coleta e você decide qual é o critério a ser utilizado num conjunto muito grande de possibilidades. E você vai construindo, né, vai cavando ali naquele conjunto o que pode servir como dado para a sua pesquisa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque muito do que a gente está chamando de dado na sociologia é a resposta das pessoas a determinada pergunta. A pergunta irá fazer com que ela se oriente de alguma maneira com os condicionantes, né, para respostas e interpretações possíveis. Então, é a pergunta e o próprio dado produzido, né? Não, e eu acho muito complicado isso, porque você está analisando um objeto do qual você faz parte. O sujeito está dentro daquilo. Então, as perguntas... Se fosse uma socióloga mulher lá no Durkheim, ela não faria seu papel de irmã, de esposa. Né? Sim. Isso não existe. Né? Exatamente. As perguntas estão condicionadas ao meio onde você está. Está tudo condicionado. Então, até que ponto existe essa liberdade de fato ou não existe a liberdade? Em tudo. Na questão, em colocar a questão inicialmente, em procurar a resposta. É que, ao falar isso, o que eu também me distancio é da versão completamente relativista de que, então isso significa que não existe uma realidade externa que tem características próprias e exerce pressão sobre mim. Né? Tem. Ela é possível de promover alguma ponte a ela de acordo com as lentes que nós temos. A grande questão, só para ficar claro uma diferença, tanto Marx quanto Weber, nesse caso, apresentavam críticas à ciência positivista. De qual que era a diferença? O Marx ele encontrava... tem um sociólogo chamado Michel Lovy, ele tem um livro que em francês se chama Paisagens da Verdade, que é interessante esse título, né? Infelizmente foi traduzido no Brasil por As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen. Mas o título em francês é Paisagens da Verdade, que era um pouco essa ideia de que, será que tem uma pergunta que permite com que eu aceda a uma posição ou a um horizonte, que eu tenha a dimensão de um horizonte que vai ampliar o nível de discernimento sobre a sociedade? É um pouco do que o Marx dizia, o Althusser dizia ali, recuperando Maquiavel, preciso ser povo para entender o príncipe. Marx dizia, é preciso ser a classe explorada, trabalhadora, para entender a classe dominante e entender o que é o capitalismo. Por quê? A classe dominante vai naturalizar todas as relações existentes. Vai dizer que elas são as únicas possíveis de serem vividas. Aqueles que sofrem, talvez coloquem uma pergunta diferente. O Weber vai ter um problema com isso, ele vai dizer, de certa forma, esses interesses econômicos vão ser colocados. Mas o Weber vai um pouco além. Tem a ver com a cultura geral
no sentido mais amplo de princípios últimos que cada cultura constrói e que influenciam na maneira de você ver alguma coisa, né? O Weber, quando ele escreve a Ética Protestante, ele fala o seguinte: olha, talvez um pesquisador chinês ele não tenha a menor ideia de por que eu estou fazendo essa pergunta da relação entre a ética protestante e o espírito capitalismo, ou por que eu identifico em um traço e não em outro o elemento mais significativo da análise. Agora, se ele entender que a correlação que eu fiz e o problema que eu fiz tem pertinência para mim, a resposta tem que ser compreensível para o chinês, para o alemão, para o francês, para qualquer um. Aí é a parte causal, aí é a parte que a gente tem que necessariamente se relacionar com o conhecimento lógico das outras ciências, né? Eu lembro que você falou da outra vez sobre o não naturalizar, a importância de não naturalizar as coisas, e que isso talvez seja um bom ponto de partida para analisar um objeto que contém a gente. Que é muito... Qual que é o grande risco, né, de quem, principalmente, trabalha muito com metodologias quantitativas no campo das ciências sociais? Aqueles que fazem isso sabendo dos limites mostram um conhecimento muito interessante e utilizado em várias outras áreas também. O problema é quando você ignora a dificuldade, que é o que eu estava dizendo antes, de controlar situações possíveis nas quais eu possa fazer um tipo de análise que outra pessoa, em outro momento, replique, né? Essa produção, por que eu estou dizendo isso? Porque é nesse processo que você vai perceber as determinações sociais do conhecimento e como que, a cada momento e a cada maneira, vamos dizer assim, de abordar um objeto, você corre o risco de naturalizar muita coisa, de apresentar como um dado que não precisa ser explicado. É um pouco aquela coisa da petição de princípio, né? Aquilo que seria o início do problema, você, na verdade, dá como dado e segue, né? E não conseguiu explicar. Olha, vejam explicações sobre a origem do capitalismo. Eu chuto para vocês que 90% vai ter uma petição de princípio. Nas origens dos primórdios, os fenícios trocavam não sei o que, não sei o que. Porque faz parte da natureza humana isso e aquilo. Ninguém explica por que, em determinado momento na história europeia, o mercado assumiu a forma como ele assumiu o poder sobre a vida das pessoas e se mercadorizou terra, força de trabalho. Isso precisou de um processo totalmente antinatural, né? Tem um livro de um historiador inglês chamado Edward Palmer Thompson, Costumes em Comum, Costumes em Comum, e dentro desse livro tem um texto sobre a introdução dos relógios na Europa ao longo dessa transição, né, feudalismo-capitalismo. É uma coisa magnífica o texto, né, vale muito a pena para conhecer de como que em determinado momento foi necessário mensurar, calcular de uma maneira mais precisa a sua existência, por um dado muito objetivo. A partir do momento em que você estabelece um contrato de trabalho, tal como tem até os dias de hoje, é quando começa a necessidade de se mensurar que parte da sua vida você entrega para quem o contratou e que parte você controlar você mesmo. As resistências a isso foram inúmeras, né? Ele mostra lá as diversas maneiras pelas quais esses primeiros operários eles tentavam, né, se desviar da disciplina dura do trabalho imposto nas fábricas de então, o que fez o Thompson pensar, bom, se é para... isso acho que não existe, né, algo natural desse ponto de vista, uma natureza humana nesses tempos, mas se tem algo que não me parece muito natural, é essa forma de trabalho que foi constituída desde então. Que trouxe tudo isso que a gente tem hoje, né? Isso é importante ser dito. Mais perguntas? Não? Então, agradecemos mais uma vez nosso convidado. Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado.